E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui presentes para mais uma aula de laboratório de introdução à ciência da computação. Eu sou o Leonardo e hoje a gente vai falar sobre arquivos. Que é isso? Bem, existem arquivos no nosso computador, eu acho que não é novidade para ninguém, né? Arquivo de imagem, arquivo de som, arquivo de vídeo, arquivo de texto, qualquer coisa que se executa um arquivo, né? Até certo ponto. E a gente consegue manipular arquivos em C. É claro que, pessoal, como C é uma linguagem bem antiga, a manipulação de arquivos em C é bem complicada. Né? É um negócio bem baixo nível, como a gente costuma dizer, e você geralmente tem que ficar mexendo a cada byte dele ali. Se alguém está acostumado com Python, com algumas das linguagens mais modernas, vai ver que é muito mais trabalhoso do que abrir um arquivo em Python, e Python hoje em dia tem biblioteca que faz o que a gente quiser. Porém, em C, o que é legal é que a gente consegue manipular bit a bit do arquivo, a gente tem essa liberdade para fazer do jeito que a gente preferir, tá? Em C, a gente manipula eles usando uma struct, a gente vai ver a aula que vem o que é struct, que é uma struct do tipo file, é o nome dela, chama file, a gente vai ver que struct é uma estrutura de dados complexa, tá? Tem vários dados ali, você pode acessar várias coisas, por isso que a gente vai estar acessando alguns dados da struct aqui hoje, mas assim, bem por cima, abstrai, só pensa que é uma caixinha que tem várias coisas dentro, file, por enquanto. Beleza, pessoal? Para usar um arquivo, a gente precisa abrir ele. A gente abre ele com a função fopen. Então, você fala lá para o programa em C, vai lá e fala, olha, tenta abrir esse arquivo aqui. Né? Se ele conseguir abrir o arquivo, ele vai falar, beleza, abri ele, manipula como você quiser. Se não abrir, ele vai falar, ó, não consegui. Né? Ó, tá nulo o meu ponteiro, não consegui. Eu consigo manipular entrada e saída com várias funções. Eu vou passar basicamente todas para vocês, mas ainda assim tem vários jeitos diferentes de manipular arquivo, tá? E aí é muito importante, assim como a gente, por exemplo, dá free quando aloca um ponteiro, a gente precisa fechar o arquivo, porque quando a gente abre o arquivo, a gente está abrindo ele para uso. E aí, enquanto ele estiver aberto, o nosso sistema operacional não vai deixar a gente abrir em outro programa, em outro aplicativo, em outro lugar, até mesmo dentro do seu programa, esse arquivo. Ele vai ficar lá como sendo utilizado, digamos assim, e aí o seu SO tanto não vai liberar ele para outras aplicações usarem, o que é ruim, né? Quanto ele vai ficar ali com aquela memória, né? Aquela memória do arquivo ali aberta, falando, oh, e aí, você vai ler ou não vai? Né? Então é sempre importante, terminou de usar o arquivo, dar o Fclose. Não precisa ser no fim do programa, pode ser acabou de usar, eu sei que eu não vou usar mais Fclose, é até melhor. Por exemplo, você faz uma função que lê o arquivo, a função abre o arquivo, a função fecha o arquivo quando para de usar, acabou. Seria excelente esse tipo de comportamento. A função stdio é a que faz a parte básica de entrada e saída, né, arquivos juntos. Tem outras bibliotecas que ajudam, por exemplo, para manipular string, para manipular outras coisas, alocação de memória para colocar as coisas do arquivo, stdlib, né, como a gente está acostumado, beleza? O fopen, o que acontece? Você passa o nome do arquivo, que é esse file name, e o modo. Tem vários modos de abrir arquivo, a gente vai ver a maioria deles hoje, mas tem outros. Procurem na documentação sempre que precisarem pensar de um jeito diferente de abrir, por exemplo. E ele retorna então esse ponteiro file, o nosso fopen. É a partir dele que a gente vai ter o ponteiro, né, o endereço da memória em que abriu aquele arquivo e a gente pode manipular e acessar ele. O parâmetro mode define qual operação é permitida ou não. A gente vai ver nos próximos slides o que é isso de operação, tá? E a corrente de dados, né, que é o que a gente abre com o ponteiro do file, ela é retornada, ela é considerada bufferizada, né? Que como assim? Você consegue ler por buffers, você consegue ler por pacotes grandes de dados. É mais ou menos essa a ideia, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes do que é buffer, o que não é, porque é um assunto um pouco complexo. Eu acho que foge um pouco da aula de hoje, que arquivos em si já é muito complexo por si só. Agora os modos de leitura, né? O mais básico, digamos assim, é o read. Né? O R, eu quero só ler um arquivo, é isso, eu quero ler o que está ali naqueles dados e acabou, não quero fazer mais nada com ele. Então eu abro o arquivo para operações de entrada, de leitura. O arquivo precisa existir, né? A única coisa. Tem o W, que é o write, né? Se eu consigo ler, eu consigo escrever. O write cria um arquivo em branco para as operações de escrita. Né? Isso é importante. O W sozinho, o write, ele vai criar um arquivo em branco. Se você colocar o nome do arquivo que já existe, ele deleta o arquivo e cria um novo em branco. Tá? Muito cuidado com usar o W. Você pode perder os seus arquivos. Aí tem o A. Né? Se você quer abrir um arquivo e colocar uma coisa no fim, você abre o modo append. Ele abre o arquivo para a operação de escrita,
mas ele coloca, digamos assim, o ponteiro, né, a posição do arquivo no final dele, e a saída sempre escreve no final do arquivo. Sempre vou expandir meu arquivo quando eu estou usando o append. Se eu tentar escrever antes, eu ignoro. É uma trava de segurança, digamos assim. Se eu tentar escrever algo antes do fim do arquivo, de quando eu abri ele, né, falha, tá? E se o arquivo não existir, ele cria, tá? Com o A também ele vai criar se o arquivo não existir. Ele não vai sobrescrever. Aí a gente tem uma função R+, né, o read update. O que acontece? Eu abro o arquivo para operação tanto de entrada quanto de saída, tá? Então eu posso tanto escrever coisas quanto ler as coisas daquele meu arquivo. Ele permite as duas operações juntos. Tem o W+, que é write update. E aí o que acontece? Importante a diferença. O read+ abre um arquivo que eu tenho. Ele abre o arquivo para ler, mas eu posso escrever. O W+ vai criar um arquivo, assim como o W faz. Então, muito cuidado nessa diferença. Porque se eu uso o W+ querendo ler um arquivo, eu vou perder o arquivo, porque ele vai deletar. Então, assim, muito cuidado nessa parte, tá? E aí, porque se já existe um arquivo, né, o conteúdo deletado, tratado como novo. Mas eu também posso escrever e atualizar com o W+, tá? Aí tem o A+, que é o append e update. Então ele abre o arquivo tanto para ler quanto para escrever. As operações de saída sempre escrevem no final. Então não é a mesma coisa que o R+, porque o A+, eu só posso escrever no final. O R+ eu posso escrever em qualquer lugar que eu quiser. O W+ também, mas o W+ deleta tudo, né? As operações de reposição afetam apenas as operações de leitura. Se eu tentar escrever, volta lá pro final. Ele não deixa eu escrever no começo, tá? E se o arquivo não existir, ele é criado, beleza? Aí, pessoal, os outros exemplos que a gente viu até agora, eles se tratam de arquivos texto, certo? Eu tenho strings salvo, o texto legível para humanos, digamos assim, né? O nosso texto. Mas eu tenho um outro modo, uma outra letrinha que eu adiciono nesses outros modos anteriores, que é o B de binário. O que acontece? Se eu adicionar o B ao final de cada uma das opções anteriores, né, ou antes do símbolo plus, por exemplo, RB+, né, RB+, o arquivo ele é tratado como arquivo binário, ou seja, eu vou ler bit a bit, eu não sei o formato, não é um texto, é alguma outra coisa, eu só sei que é um amontoado de bits, e aquele amontoado de bits significa alguma coisa para quem está programando, mas para o C é só um amontoado de bits, beleza? Tem o modo X também a partir do C2011, como é bem recente, 9 anos, tem muitos programas antigos, compiladores antigos tal, que não suportam o modo X, então cuidado disso, mas se você adicionar o X a uma operação com W, né, WX, por exemplo, ele força a função a falhar caso o arquivo já exista, ou seja, impede aquele problema de sobrescrita que a gente tinha. Então eles criaram esse modo para falar assim, se já tinha um arquivo, pelo amor de Deus, não reescreve, tá? Nossa, pelo amor de Odin, por favor, não façam isso, tá? Então, o X existe, mas é bem recente, não é todo compilador, não é toda aplicação antiga que vai suportar isso, tá? Então a gente vai pegar um exemplo básico aqui, né? A gente está falando de um monte de exemplos. Vamos lá. No file, né? Então, ó, declaro nossos includes, acho que está todo mundo acostumado com isso, nesse ponto. Tem a nossa função main aqui, né? O file que eu estava falando, ponteiro do arquivo, é esse daqui, ó. Esse file é uma struct, a gente vê, mas assim, é como se fosse um tipo de arquivo, tá? File, com todas as letras maiúsculas aqui, olha, cria uma variável do tipo file, tá? Só que eu quero um ponteiro para o tipo file. Asterisco p-file. Eu quero um ponteiro para o tipo file. É isso que eu estou falando aqui. Tá? File é um tipo. Beleza? File é um tipo de dado, como um int, como um float, como um double. File é um tipo. Beleza? Eu vou ter um buffer de dados, né? Uma string, pode-se assim dizer. Tanto faz como vocês querem chamar. A galera geralmente em arquivo chama de buffer, o que está lendo e tal, mas é uma string. E eu vou abrir então meu arquivo, ó. Como eu falei, o fopen retorna um ponteiro do arquivo, por isso que eu quis um ponteiro para arquivo, né, um ponteiro para file. Então, o retorno no meu fopen vai me retornar um ponteiro de arquivos. E o meu fopen em si, o que eu passo? Eu passo o nome no arquivo, então eu chamei de eisen.txt, que é uma fala do eisen, do Bleach, né, que eu deixei aqui nesse arquivo, a gente vai ver depois que lê. E o modo de read, eu só quero ler, mais básico de tudo, eu só quero ler o arquivo, beleza? Eu posso verificar erros, é importante, tá, pessoal? Esse exemplo aqui é um pouco mais complexo, digamos assim, para um exemplo inicial, mas arquivos no geral é legal a gente ver tudo certinho desde o começo. Eu vou até separar um pouco melhor a indentação para ficar fácil de vocês verem. Mas ó,
O importante aqui é o seguinte. Deixa eu arrumar a indentação pra ficar bonitinho, que não tava muito bonita. Isso. Fica mais fácil de ler. Assim não confunde ninguém. Então, galera, o que acontece? Né, aqui. Eu vou pegar o meu arquivo. Caramba, olha só. Aí. Eu vou pegar o meu arquivo e eu vou abrir ele, certo? Eu abri meu arquivo, pronto, arrumei a indentação. Perdão, pessoal. Eu vou abrir ele. O que acontece, então? Como eu falei pra vocês na Fopen, se eu não achar o meu arquivo, eu retorno nulo. O null, que a gente tá acostumado nos ponteiros, etc. Se então o pfile for igual a null, quer dizer que teve um erro abrindo o arquivo, né? Então você pode usar esse perror, a gente vai ver outros jeitos que a gente pode anunciar que teve um erro em outros problemas, né? Tipo, a gente pode dar exit, a gente pode dar return, a gente pode fazer várias coisas. Tratamento de erro, pelo menos por enquanto, pra gente aqui não é uma coisa muito regrada, tá? A gente pode tratar de vários jeitos, aí cada jeito tem sua vantagem e desvantagem, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Se o arquivo for nulo, a gente dá algum erro. Esse perror, por exemplo, ele dá um erro abrindo o arquivo, tal. Eu posso mostrar pra vocês depois passando o arquivo errado, não tem problema. Caso contrário, então, não é igual a nulo, é diferente de nulo, funciona, beleza. Eu vou ler esse meu arquivo fazendo o seguinte. Tem sfof, que eu vou falar pra vocês com mais calma depois, mas o que é o fof? É uma função da biblioteca de arquivos que é file and a file, né? O arquivo tem assim como uma string, né, o /0, o arquivo tem um /0 dele, que é o eof, né? Ele é assim, é uma macro que chama eof, isso daqui, tá? Esse eof é o end of file, o fim do arquivo. Essa função fof, ela fala o quê? Olha, ela recebe um ponteiro de arquivo e fala assim, olha, chegou no fim do arquivo? Se chegou, ela retorna true, se não chegou, ela retorna false, né? Ou seja, se chegou, ela retorna um número diferente de 0, se não chegou ainda no fim do arquivo, ela retorna 0. Então, o que eu fiz aqui enquanto não estiver no fim do arquivo, certo? O exclamação é não, lembrem-se disso, né? O é not. Enquanto eu não chegar no fim do meu arquivo, eu vou ler. Então eu falo assim, olha, se... Deixa eu até pôr isso na linha de baixo para não confundir ninguém, essa indentação, né? Se o fgets, né? Fgets é uma função de ler string, get string. Vocês já devem ter visto, eu falei um pouco para vocês da gets, que é get string. Não é muito usual usar ela para string no terminal, mas em arquivos é mais de boa. Então, eu der um fget, né, que é a função getString. GetString vai fazer o quê? Eu passo o buffer, que é a string que eu tenho aqui no meu dado, meu programa, que vai receber o que eu estou lendo. O tamanho máximo desse meu buffer, que é do tipo, olha, lê até no máximo 100 caracteres, é o que eu estou falando aqui, né? 100 bytes, 100 caracteres, porque é um arquivo texto. Lê até 100 do pfile, né? Que é o meu ponteiro de arquivos, tá? Então, fgets é quem vai receber a leitura, o tamanho máximo do buffer de leitura, tamanho máximo de caracteres que eu vou ler do meu arquivo, diga-se assim, e o ponteiro, né, do arquivo pelo qual eu vou estar lendo, né, o do qual eu vou estar lendo, beleza? Aí o que acontece? Eu já estou fazendo um tratamento de erro aqui. Se o fgets retorna nulo, deu problema, deu alguma coisa na leitura. Então eu dou break no meu loop, saio e falo, ó, beleza, o fgets deu alguma coisa. E aí, só para facilitar, eu posso usar o fputs, que é um puts, né? O puts é putString, né? É ao contrário do getString. GetString eu leio uma string, puts eu imprimo uma string em algum lugar. E isso aqui é para mostrar para vocês que as entradas e saídas padrão do meu terminal podem ser manipuladas como arquivo, né? Porque o que acontece? A entrada padrão, onde a gente digita os dados aqui no terminal e tal, era chamada de stdin, Standard Input. Então, ela é stdin, assim. Standard Input. A saída, né, o terminal que a gente imprime, padrão e tal, é chamada de Standard Output. Quando você inicializa o programa, ele seta essas variáveis, aponta para o lugar certo, o que precisa e o que não precisa, né? E se eu uso uma função de arquivo qualquer, todas as que a gente vai ver, mudando então em vez do arquivo que eu vou ler como stdin e o arquivo que eu vou escrever em algum lugar como stdout, eu consigo fazer isso na entrada e saída padrão, tá? É a mesma coisa do que fazer um puts, do que fazer um gets. A única coisa que o puts e o gets fazem é não falar para você passar a entrada e saída padrão, porque eles usam já que está alocado no começo do seu programa, quando você roda o seu programa, tá? O fputs, então, ele vai pegar uma string e imprimir no arquivo que você passar.
pode ser o arquivo que eu passei ali, né, como SP file, um ponteiro no arquivo, pode ser o stdout, que é um ponteiro para a saída padrão, tá? E eu fecho meu arquivo, e eu imprimo um barra N no final. Vamos ver o que está rolando aqui, né? Olha só. Eu peguei e imprimi um texto. É isso que está acontecendo, né? O texto do Eisen no episódio do Bleach, lá, since the beginning, no one has ever stood in the heavens, neither you nor me, not even God himself, but that unbearable vacancy in the throne of heaven shall be filled. From this day forth, I will stand in heaven, né? Então, todo um texto aqui que está no arquivo, tá? Todo o texto está no arquivo. Eu posso, inclusive, mostrar para vocês o arquivo de texto. Esse arquivo de texto aqui. Olha só, ele leu o arquivão aqui todo. Beleza? Tranquilão, ele leu tudo aqui, inclusive depois tem uma pasta com os exemplos, tá? Então, percebam o seguinte, eu li o meu arquivo e imprimi o stdout, né? O fputs é isso, ele imprime no stdout, se eu quiser, ou posso usar só o fputs padrão, se não me engano ele funciona assim. Não, tem mais alguma coisa no fputs, no puts, perdão. Eu posso usar só o puts padrão, que vai dar na mesma, quer ver? Aqui a única coisa é que o puts padrão mesmo, ele adiciona um barra N no final. Só essa diferença, beleza, pessoal? Mas ele também imprime na saída padrão, só para mostrar para vocês que o stdout é a saída padrão. Agora, eu esqueci uma letra, né? Tô passando o nome errado do arquivo. É para ele dar esse problema aqui. Vamos ver. Aí, ó. Error opening file, no such file or directory. Não achei nenhum arquivo. Então esse perror é uma função de erro específica que ele vai pegar e dar o erro, né, essa frase que eu falei antes, e esse erro específico do perror, né, o pointer error, que ele chega e fala, ó, no such file directory, né, eu não falei o resto, ele simplesmente vai e fala, ó, deu erro no arquivo, né, eu passei falando, olha, pega o erro aqui, error opening file, e dá a mensagem que você precisa passar, tá? Então por isso que a gente faz essa checagem de erro, né? A gente para o programa, ele sinaliza o erro e vai embora. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o básico, digamos assim, de manipulação de arquivo. Voltando para os nossos slides. Então fputs, né? Que nem eu comentei para vocês. Escreve a string apontada por str no arquivo de string, né? O arquivo, qualquer que eu esteja, pode ser minha saída padrão ou pode ser um arquivo. Copia até encontrar o barra zero. Não copia o barra zero em si. Ele difere do puts ao deixar definir a string e ao não escrever automaticamente o barra n ao fim, que é o que a gente viu que acontece. Aí agora a gente tem um outro exemplo, que é esse daqui que a gente viu, na verdade, a gente já adiantou ele, né? Enquanto ele não estiver no fim, então total é o exemplo que a gente acabou de ver, né? E aí a gente tem então o fgets, que lê o caractere de uma string e salva eles como uma string em C, em str até n-1, número -1, né? Esse número aqui que eu peguei do fgets, lembra aqui, ó, o fgets, então ele salva n-1 caracteres serem lidos, né? Ou até encontrar o barra n, pular a linha, ou EOF, como eu falei. O EOF é uma macro, né? É uma constante que o programa em C define, a biblioteca do stdio define, que sinaliza o fim do arquivo, né? O barra n ele é incluído na string se eu ler um barra n, o EOF não, tá? E o barra zero é adicionado no fim da string automaticamente, né? Lembra que para eu salvar como uma string eu preciso do barra zero, por isso que ele lê até número -1, porque ele pega o último e coloca como barra zero, beleza? Então, outro exemplo bem legal aqui, cadê minha barra? Isso, vem aqui barrinha, isso. Outro bem legal aqui para vocês, galera. Então, deixa eu ver. Esse exemplo mais simples eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha esquecido dele, perdão. Esse exemplo mais simples aqui, se alguém não pegou a ideia de arquivos, esse é bem mais simples. Eu vou pegar um pfile, né, um ponteiro para um arquivo. Então, file, asterisco, lembra sempre, né? É um ponteiro para o tipo de dados file. Eu vou dar um fopen, né? Eu vou falar myfile.txt e vou escrever alguma coisa nela, tá? Isso aqui é para escrever, o fputs. Mas é o fputs usando para a escrita, né? A escrita em arquivos, né? Não é aquele fputs que a gente usou stdout, tá? Se o arquivo que eu abrir for diferente de nulo, eu escrevo fopenExample no arquivo e eu fecho o meu arquivo. É isso que eu vou fazer. Vou rodar o programa. Como não tinha nada para imprimir, ele só retornou 0 falando, deu tudo certo. E aí? Então, o que eu fiz? Eu abri um arquivo,
no data/myfile.txt. Se eu quiser, então, visitar pastas no meu programa, eu faço assim, eu coloco pasta barra o conteúdo dentro da pasta. Eu poderia colocar data/data2. Opa, apertei a tecla errada. Pera. Aí, barra myfile. Né? Então, aqui é a pasta data, e dentro da pasta data tem a pasta data2, e dentro tem o myfile.txt. Posso fazer isso também, né? É assim que eu manipulo, digamos assim, a entrada das pastas, dos arquivos em si, o diretório até encontrar o arquivo que eu quero, tá? Aqui no caso olha, pega o diretório que está atualmente meu programa, ele começa, quando eu não especifico C, dois pontos, barra, barra, etc. Aí começa o diretório atual, onde está executando o programa, tá rodando o programa. Ele fala, olha, beleza, onde eu estou agora? Procura essa pasta data, entra na pasta data e cria o arquivo myfile.txt, tá? Porque cria porque é o modo W, que é o modo de escrita, certo? O modo de escrita, o W, ele cria o arquivo e escreve alguma coisa nele, tá? O fputs é a função, então, de put string, de colocar uma string em algum arquivo, né? De file put string. Eu vou colocar, então, essa string fopenexample, fechar meu arquivo. Sempre importante fechar o arquivo, né? Se abrir o arquivo, fechou o arquivo. Eu vou abrir minha pasta aqui, e olha só, tem aqui myfile, fopenexample, que é exatamente o que a gente quis escrever. Funcionou, rodou, maravilha. Beleza, pessoal? E aí, agora sim, eu vou mostrar este programa aqui bem legal. Agora que a gente sabe, digamos assim, ler e escrever de arquivos, a gente consegue também andar pelo arquivo, percorrer o arquivo e acessar bits ou letras, né, específicas dentro daquele arquivo. Nossa, como assim? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Esse exemplo aqui eu até brinquei, eu coloquei JPG, que é um formato de imagem, só pra vocês verem que o modo binário aceita tudo, né? Mas é o seguinte, lembra que se eu colocar o B depois do meu modo de leitura, né? Eu vou escrever ele como um binário e não mais como um arquivo de texto, tá? Então não é mais abrir um .txt e ler ele, não consigo interpretar desse jeito. Eu vou, então, escrever dados binários nele, tá? Tirando isso, o resto das coisas é normal. Eu vou pegar um file asterisco pfile, né? Eu vou pegar e dar um fopen no meu pfile, certo? Então, pfile igual fopen, etc, bonitinho. Eu vou dar um fputs, eu vou escrever, então, uma string no meu pfile. Vou escrever this is an apple, ponto, tá? This is an apple, ponto, foi isso que eu escrevi. Vou fazer o que, então? Eu vou chegar e falar assim, ó, vou dar um fseek. O que é isso? File seek. É procurar dentro de um arquivo alguma coisa. O que isso faz? Né? Eu vou passar o ponteiro do meu arquivo, eu vou passar o tanto de bytes, né, no caso, que ele vai se deslocar nesse arquivo a partir de algum ponto inicial, e esse ponto inicial eu coloco aqui como essa macro. Essa macro aqui, seek_set, o que ele fala? Eu vou pegar e eu vou me deslocar a partir do começo do meu arquivo, né? Seek_set é o começo do meu arquivo, eu vou deslocar e vou passar 9 caracteres do começo do meu arquivo e parar ali. Eu vou agora estar apontando para lá, é isso que ele está falando, tá? Que é então esse 9, né? Primeiro vamos achar o que é esse 9, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Ele para aqui, certo? E aí, o que ele vai fazer a partir deste ponto aqui? Eu vou dar um outro fputs que vai pular um espaço e escrever sem. Então, é como se, tá? Eu vou voltar a string normal pra vocês verem, mas é como se eu chegasse e falasse assim, olha, pega isso daqui, escreve deleta 3, porque, na verdade, ele vai sobrescrever em cima e não vai deslocar, tá? Ele vai sobrescrever em cima, e é como se eu fizesse isso, tá? Opa, tem uma mais. Então, ó, é como se eu pegasse aqui, deletasse, deletasse os 4 próximos, pulasse um espaço e escrevesse sem, tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai sobrescrever, escrever por cima. Seria a mesma coisa que se eu apertasse o insert aqui também, né, pessoal? Se eu apertar o insert no meu teclado, eu posso fazer... Opa, perdão. Eu esqueci de pular o espaço.
Se eu apertar aqui, ó, o meu insert, eu vou pular um espaço, escrever Sam e fazer isso. É isso que ele faz, tá? É como se eu reescrevesse com insert. Vou voltar ao inicial, opa, isso. Vou voltar com o inicial, this is an apple, e vocês vão ver que ele vai, na verdade, escrever this is a sample no final do meu arquivo, tá? E aí eu fecho o meu pfile aqui no final. Então vamos rodar meu programa. Ele rodou, ó, retornou 0, então quer dizer que não teve erros. Eu vou tentar ver aqui dentro do meu data example.jpg. Obviamente, se eu abrir o JPG não vai dar nada. Mas olha só, ele escreveu this is a sample, como a gente imaginou que ele escreveria, né? A gente fez as continhas. E perceba que mesmo seja um arquivo JPG, eu consegui ler como arquivo de texto, né? Isso só mostrando, galera, que eu posso escrever o que eu quiser. Eu posso escrever, sei lá, .bin, que seria a extensão de binário que a gente geralmente escreve, e mesmo assim eu tentar abrir. A diferença é que ele vai tentar associar um programa padrão para extensão diferente, mas se eu abro ele, por exemplo, com o Notepad++, o Notepad++ consegue identificar os caracteres, porque eles usam a tabela ASCII, etc, tal, tá? Porque está escrito como caractere de string que ele consegue interpretar, beleza? Mas daqui é só para mostrar que vocês podem fazer a extensão que vocês quiserem, tá? Voltando para os slides. Então o fseek, né, ele passa a string, né, a corrente de dados, o offset, quanto que ele vai deslocar, e a origem, né, para onde começar a deslocar esse tanto de offset de dado a partir dessa string de dados, né, desse arquivo. Então ele coloca o indicador de posição associado ao string numa nova posição, e para strings abertas no modo binário, a nova posição é definida adicionando um offset para uma posição de referência especificada pela origem, tá? Para string do modo texto, o offset deve ser ou 0 ou um valor retornado por uma outra chamada de ftel, que ele diz o tamanho do arquivo, tá? Até aquele momento. E a origem para os arquivos não binários deve ser necessariamente seek7, o começo do arquivo, tá? Para ele poder ler a partir do começo do arquivo tamanho x, tá? Outros valores usados dependem do suporte do sistema e da biblioteca usadas, então a gente é muito caso a caso, a gente não vai ver isso. Em strings abertos para update, a chamada de fseek permite trocar entre ler e escrever, né? Se está updatando e eu volto para o começo, eu posso escrever por cima, tá? As constantes que eu falei para vocês, o seek7, que a gente viu no começo do arquivo, seek_cur é a posição atual do ponteiro do arquivo, ele retorna, olha, eu estou na posição 200, ele retorna aquela posição, e o seek_end ele vai até o fim do arquivo, tá? Então, vamos ver este outro exemplo aqui do ftel, que eu faço aqui, né? De novo, o meu padrãozão aqui. Deixa eu arrumar essa formatação aqui, que zoou, perdão, pessoal. Aqui, pronto. Eu tenho um ponteiro de arquivo, nada novo aqui, um inteiro, tamanho N, o meu buffer de leitura, tamanho 100. Vou abrir o arquivo myfile.txt, né? No modo de escrita, beleza? Vou escrever alguma coisa em cima. Eu vou, então, pegar, fazer um for, certo? Jane variando de 0 a 3. Falar para o usuário, olha, por favor, imprima um nome. donGets para ler o nome, tá? Tentem não usar essas funções de puts e gets no geral, porque elas são perigosas, mas elas facilitam a vida. O problema é que elas não cuidam de buffer overflow, né? Então se eu escrever mais que esse meu name, ele vai zoar toda a sua leitura e não vai conseguir tratar esse erro, ele vai bugar os programas, por isso que a gente não usa muito. E eu vou fazer um fprintf aqui. Perdão, pessoal, estou com o exemplo errado. Era este daqui que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu salvei errado em cima. Oh, não. É verdade, calma. Assim. Perdão, pessoal, eu escrevi por cima o exemplo sem querer. Eu vou pegar, abrir aquele dado que a gente tinha salvo do .jpg. Agora sim o exemplo certo, perdão. Eu vou ler uma string, a string que a gente salvou em cima, né? E eu vou falar o seguinte, olha. Se eu não abrir o arquivo do erro, mesmo problema que a gente viu. Se o ponteiro de arquivo der nulo, então tem algo errado no meu fopen, beleza? Caso ao contrário, tá tudo certo, vamos ver. O que eu faço? Eu vou dar um fseek até o fim do meu arquivo. Então, o que eu tô falando, olha, vai até o fim do arquivo, não desloca nada, eu só quero saber o fim do meu arquivo. E vou dar um ftel. O que é o ftel? Ele vai falar o tamanho do arquivo até a posição atual do meu arquivo. Do começo do meu arquivo até a posição atual. No caso, minha posição atual é o fim.
Então ele vai dar o tamanho inteiro do meu arquivo. Vou fechar meu arquivo. Terminei. Vou fechar ele, né? E aí, olha o problema, né? Eu tô dando um F-close e tentando dar uma leitura nele, né? Isso daqui vocês vão ver que não vai dar muito certo, porque eu acabei de fechar o arquivo, só mostrando pra vocês este problema aqui, mas eu vou mostrar pra vocês certinho. E aí eu vou tentar ler o meu arquivo, uma string, né? Passando o tamanho 1, seria size of char, na verdade. Então, deixa eu até colocar aqui size of char, para vocês não se confundirem muito. 17 caracteres eu quero ler dali, tá? Porque eu tô passando na mão aqui, mas eu poderia passar, por exemplo, o size, tá? E aí eu vou ler e eu vou imprimir, então, o que eu acabei de ler, tá? Imprimir, olha, o tamanho do exemplo é tanto, tá, pessoal? Eu vou mostrar só pra vocês que vai dar errado isso aqui. Ele conseguiu ler algo muito estranho, no caso. Eu vou, em vez de usar fclose, a gente tem uma função legal que chama rewind pfile aqui. Essa função rewind, ela volta pro começo do arquivo, tá? Agora sim, deu certo. Beleza? Por quê, galera? Ó, só pra mostrar pra vocês. Muita coisa, mas ó, eu fechei o arquivo e eu tentei ler. Quando eu fechei o arquivo, aquele ponteiro aponta pro nada, tá? Ele para de ser um ponteiro válido, porque eu acabei de fechar o arquivo. Eu não tenho mais algo de onde ler, né? Então por isso ele pega esse lixo. Ele ainda consegue o tamanho de 17 bytes, que era as 17 letras do this is a sample que a gente fez, né? Mas o arquivo em si para leitura não existe mais. Agora, se eu quiser voltar para o começo do arquivo, eu consigo usar... Opa, perdão. Eu consigo dar o rewind. Essa função rewind volta para o começo do arquivo e ele lê, então, o que eu preciso ler. O que o size of char é? É um byte, né? É o jeito da gente falar para o sistema operacional, que são vários bytes. O size seria nada mais nada menos que o 17, que é o tanto de letra que eu tinha, né? Como a gente imprimiu aqui. Então é isso que está acontecendo, galera, né? O fread, né, que a gente usou aqui, eu falo um pouco melhor para vocês depois, mas fread é o que? Eu quero ler algo e salvar nessa minha string de um tamanho. Qual tamanho? Size of char, né? E vezes esse size, né? Então o tamanho unitário do que eu tô lendo é o size of de um char, é o tamanho de um char, né? E vezes isso, né? Quantos char eu vou estar lendo e de onde eu estou lendo, do meu ponteiro de arquivo, tá? Eu leio então na string, imprimo a string, só pra vocês verem que eu li o arquivo certinho e fiz aqui, tá, pessoal? Então, como isso daqui é arquivo binário, né? Eu não preciso até do ftel, se eu quiser, né? O que eu estou usando o ftel é só para eu saber o tamanho do que eu estou lendo, para eu poder ler o bloco inteiro, né? Então, isso é muito útil. Às vezes eu não sei o tamanho do meu arquivo, né? Como eu vou saber o tamanho do meu arquivo que eu estou lendo? Putz, e agora? Então eu consigo dar um fseek para o fim do arquivo, eu dou um ftel para me falar o tamanho do arquivo, e eu volto para o começo do arquivo e leio, porque agora eu sei o tamanho do que eu estou lendo, tá? Então, por exemplo, eu poderia até fazer uma alocação dinâmica aqui para pegar o tamanho certinho da string e não ter sobra de memória. É bem usual fazer isso, né? Para não desperdiçar a memória. Não sei se o arquivo vai ter 1 milhão de caracteres ou só 10. Então eu posso fazer isso. Beleza, pessoal? Agora sim a gente vai passar, por exemplo, do printf, né? Então, ftel, ele retorna o valor do indicador de posição da string. Para binários é o número de bytes do começo do arquivo. Para texto o valor pode não ser significativo, especificamente, assim, eu falar, é a posição X, mas ele pode ser usado para voltar para a mesma posição quando eu uso um fseek daquele tamanho, tá? E aí, agora sim, o exemplo com fprintf. Ótimo. O fprintf aqui, beleza. Agora aquele exemplo que a gente tá vendo, tem um name, a gente abre o arquivo, cria um arquivo novo, vai então 3 vezes pedir para falar um nome, digitar um nome, e aí ele escreve esse nome. O fprintf, galera, assim como o fscanf, ele também existe, ele é o printf, só que escrevendo no arquivo específico e não na entrada padrão, saída padrão, tá? É igualzinho, tá? A diferença é isso daqui.
que em vez de eu só digitar aquela string que a gente está acostumado com as máscaras, a formatação, etc. E aí passar depois a vírgula todas as variáveis que a gente quer, no caso o inteiro e uma string. Antes disso a gente passa o ponteiro do arquivo, tá? É essa a diferença, né? Especificamente olha, escreva com o printf, mas escreva nesse arquivo em vez do stdin, tá? Então, o que eu estou fazendo? Olha, dá um puts, né? Fala para o usuário, entra aí um nome, pega um nome, escreve o nome no arquivo até acabar as 3 vezes e sai. Então, eu vou pegar, mostrar para vocês, entre o nome. Opa, dá zoom aqui, né? Tá, João, Maria, John. Ele escreveu. Vamos procurar então my file printf, que está aqui, né? My file printf, João, Maria, John. Que é isso daqui, essa coisa estranha que apareceu aqui, né? É isso aqui que eu tô pedindo, ó. Então, escreve um colchete no começo, com outro colchete no fim, e dentro dele eu vou ter, ó a magia, hein? É uma string, tá? %s, só que dentro da string eu tô falando o quê? Menos 10, quer dizer, desloca 10 para a esquerda, né? E tem o tamanho máximo de 10 caracteres, é basicamente isso que ele está falando, né? Então, eu desloco tudo para a esquerda, né? Os 10 números que eu tenho, eu só leio até 10 números no caso, e eu deixo espaço em branco, o ponto 10 é deixa espaço em branco para 10 caracteres, não importa o que aconteça, né? Não preencha isso de outro jeito, tá? Então, ele faz isso, né? Eu tenho várias formatações printf, eu estou mostrando só, por exemplo, que ele funciona exatamente igual a um printf, as mesmas máscaras, tudo certinho, tá? Inclusive, né, se eu colocar para imprimir no stdout, que nem a gente viu que isso vai funcionar para saída padrão, ele vai fazer isso daqui, né? Sei lá, Alberto, Joana, ó, ele está imprimindo a saída padrão aqui. Deixa eu dar zoom para vocês, né? Ele consegue imprimir, então, bonitinho na saída, com as restrições que a gente pediu, sem nenhuma coisa muito nova, tá? Beleza? Então, o fprintf é um printf, só que eu defino a saída, tá, galera? Não é pra ter muito segredo nisso, beleza? Então, beleza, eu li os arquivos, eu salvei ele. Eu não tinha mostrado o myfile, né, que a gente tinha mostrado antes. Não, já tinha, tá certo. Então, tudo ok. Dessa parte do fprintf tá ok, vamos ver o fscanf agora, né? O fprintf, então, é o que eu falei pra vocês, escreve a string apontada por format, né, no string, segue os princípios do printf e a gente tem o fscanf, obviamente, que lê da string dos dados e salva de acordo com a formatação do format, tá? Segue os princípios do scanf. Então, mostrando pra vocês aqui o fscanf, né? Então, ó, a diferença aqui vai ser o seguinte: eu tenho meu nome, eu vou abrir um arquivo para leitura myfileprintf.txt e eu vou fazer, olha, enquanto eu não chegar no fim do meu arquivo, né? Então eu vou dar um fscanf e aí enquanto o retorno do meu scanf for diferente de EOF, lembra, EOF é uma macro, uma variável, né? Uma constante, digamos assim, definida na biblioteca da stdio que fala ou, se você leu isso, é o fim do arquivo. Acabou. Pare de ler, tá? Então, enquanto o scanf não retornar fim do arquivo, eu vou dar um scanf no meu arquivo, certo? Que eu abri aqui com o meu fopen, tudo bonitinho no modo leitura, um arquivo txt, myfileprintf, sendo que vai ser name, né? Eu vou escrever, vou ler no meu arquivo, olha, name, espaço, um inteiro, espaço, qualquer coisa até chegar ao /n. É isso que eu tô lendo. Esse inteiro que eu ler depois do name eu salvo no meu n. E a string que eu ler eu vou salvar aqui nessa minha variável name, tá? Então eu leio, eu vou dar um fgetcpfile para ler o /n que eu não consumi, né? Lembra, se eu não leio o /n, né? Se eu uso o circunflexo /n, eu não leio o /n, eu paro nele, então eu preciso ler ele com alguma outra coisa. No caso eu usei um fgetc, que vai ler um arquivo do meu file getCharacter,
né? Então ele lê um caractere só. E eu imprimo o que eu li, né? O name, espaço, %d, espaço, %s, /n, tá? E fecho meu arquivo. Então vamos tentar rodar. Obviamente eu não tenho esse arquivo, né? Por isso que ele deu problema. Se eu olhar aqui, galera, ó, não tem esse arquivo, tá? Não tem. Ele não existe. Então eu posso, por exemplo, myFilePrintf. myFilePrintf era para ele ter lido, calma, porque que myFilePrintf tá aqui, certo, pessoal? Ah, pera. Ele não... Ele deletou porque... quando eu fiz o exemplo... quando eu fiz aquele outro exemplo, né, pessoal, ele... O que ele fez? Como eu tô salvando com W, eu fiz aquele exemplo mudando o fprintf para stdout, né? Ele só sobrescreveu o arquivo que já existia com nada, porque eu não pedi para escrever nada. Então agora que eu rodei o exemplo de novo com a saída padrão, ele imprimiu esses caras aqui. E aí eu vou rodar o fscanf. Tcharam! Ele imprimiu na formatação certinha que eu tinha lido antes, né? Então, se eu souber a formatação de arquivo que eu quero, eu consigo imprimir com ele do jeito que queria, né? Então eu sei que eu leio um inteiro uma string foi o que eu imprimi, certo? Então de novo, eu imprimo name, espaço, um inteiro, que é o inteiro que estava no arquivo, e a string do jeito que estava no arquivo, que era essa string aqui que tinha, uma string só. Beleza, pessoal? Sem muitos segredos nessa função. Agora as últimas duas funções importantes aqui, fwrite e fread. A gente já usou fread, mas agora a gente vai ver com calma as utilidades dela. Ela é muito útil, principalmente com structs, que a gente vai ver lá que vem. Ajuda muito porque eu consigo ler blocos inteiros, escrever blocos inteiros de memória. Isso é muito bom para struct, para vetores, etc, tá? Que eu simplesmente vou escrever tudo de uma vez. Ela é bem prática nesse sentido. Que então eles fazem, né? Eu passo um ponteiro no meu arquivo, geralmente. O tamanho, sizeof, char, sizeof int, sizeof uma struct, a gente vai ver logo que vem que dá pra fazer isso. A contagem, quantas vezes desta unidade aqui eu vou escrever. E string, né? Da onde eu estou escrevendo, né? Então o fwrite, ele escreve o dado apontado por pointer naquela string que eu quero, que eu passei, né? O quanto do dado é escrito é calculado pelo tamanho de cada elemento vezes o count, que nem eu falei pra vocês. E a fread é a mesma coisa, só ao contrário. Eu leio o dado da minha string e eu salvo ela no arquivo, né, apontado pelo meu pointer. O quanto do dado é lido da minha string é calculado pelo tamanho de cada elemento, o size vezes o count, tá? Então, o que eu fiz aqui com vocês? Eu fiz um fwrite, eu estou usando a time.h para eu gerar uma semente aleatória diferente para cada vez que eu executar, tá? É assim que a gente cria números aleatórios que mudam toda vez que eu executo o programa, porque um número aleatório ele é pseudo-aleatório, então ele é baseado num número que a gente chama de semente, e ele faz umas contas muito loucas ali que gera um número diferente quando você roda. Se você não usa esse srange time null, que é pegar o segundo atual do seu processador e tal, né? Ele sempre gera o mesmo número aleatório, a mesma sequência de números aleatórios, porque ela parte sempre da mesma semente, tá, pessoal? Por isso que eu fiz isso. Eu vou ter um vetor de tamanho 10, então eu vou falar assim, olha, float vetor tamanho 10, ponteiro de arquivo, inicializa a semente do meu aleatório, por quê? Eu vou gerar 10 números aleatórios, tá? Como eu gero o número aleatório float em C? Eu passo o rand, que é a função que gera o número aleatório, divido, faço um cast para float, porque lembra, né? Se eu dividir um inteiro por o range retorna inteiro, então se eu divido um inteiro por alguma outra coisa, geralmente ele dá cast para inteiro, né? Quase sempre, no caso. Então eu dou esse cache para float para garantir que o denominador é um float, porque aí eu garanto que o meu resultado vira um float. E aí eu falo, então, randmax é uma constante definida na biblioteca da stdlib, tal. É uma constante, é um valor, você não precisa saber o valor, mas o seu sistema sabe, é um máximo valor aleatório que você consegue gerar. Divide por 100, porque aí eu gero números aleatórios que variam de 0 a 100. De 0 a 99,99999, no caso, né? Então eu gero 10 números aleatórios, abro um arquivo, vou abrir como binário mesmo, salvar ele como binário. Então ele vai ficar em data/numbers.bin. Se ele for nulo, outro jeito de dar erro, né? Eu
imprima na tela, olha, deu um erro, abriu o arquivo, dá um exit 1, o exit 0 que dá tudo certo, o exit 1 tem alguma coisa errada. Chamo o fwrite e eu falo, olha, fwrite, né, eu tô pegando no meu vetor, pegando um caractere, pega size of float, né, pega um float, escreve vector size floats, no caso 10 vezes floats no meu arquivo, fecha o meu arquivo, né? Se eu fizer isso, beleza, vamos ver, ele criou então esse data barra numbers.bin, criou, se eu tentar abrir ele, tem isso aí, eu não sei o que é. Então, lembrando, galera, arquivos binários, se eu não escrever especificamente textos, caracteres, é um bando de coisa que eu não consigo decifrar, tá, pessoal? Então, eu não consigo entender o que tem no arquivo binário, né, se eu salvar números nele. Se eu salvar caracteres, eu consigo entender porque são caracteres, então você consegue fazer essa conversão direta do que está salvo com caractere. Mas se for qualquer número inteiro, float, qualquer coisa, acaba virando lixo, tá? Porque ele vai tentar interpretar isso como caractere é um monte de número aleatório, porque não é um char por char, né? Então, ó, beleza. O fwrite escreveu aquele bloco inteiro do meu vetor no meu arquivo, né? E aí eu vou pegar e ler com o fread depois. Então, eu vou ter um vetor, que eu ainda não sei qual é o tamanho dele, né? Lembra, galera, a gente tá lendo o arquivo. Vamos fingir que a gente não sabe o tamanho que a gente acabou de escrever. Eu vou separar uma variável para salvar o tamanho do meu vetor. Eu preciso saber o tamanho do meu arquivo, né? Porque, ó, galera, vamos pensar. Eu vou ler um arquivo, não sei o tamanho dele. O que a gente viu agora há pouco. Se eu der um ftel, eu consigo o tamanho inteiro do meu arquivo. Se eu sei o tipo do dado, eu consigo abstrair desse meu tamanho do arquivo o tipo de dado específico, saber todo o tamanho dele, tá? Esse sizeItResult, esse sizeIt é uma variável especial que fala tipo de tamanho, como se fosse. É para eu verificar se a leitura está certa. A gente vai ver que tem como a gente verificar se a gente conseguiu ler tudo que a gente queria ler no arquivo ou se deu algum erro. Então é importante isso, a gente saber se tem erros ou não. E o arquivo, né? Eu vou abrir o arquivo que eu acabei de salvar no exemplo anterior, data/numbers.bin, como binário, read binary, né? Read binary. Se fp for nulo, deu algum erro, dá exit 1 também. Se não, eu preciso saber o meu tamanho para alocar o conteúdo que eu quero salvar, né, dinamicamente, e ler do meu arquivo, né? Então, ó, o que a gente viu, como chegar no fim do arquivo. fseek, file pointer, desloca 0, eu não quero deslocar, seekend, o fim do meu arquivo, né? Procura lá o finzão do meu arquivo. Beleza? Aí eu falo, olha, file size é igual a ftel, fp ou ftel retorna o tamanho até o ponteiro atual para onde meu arquivo está apontando, né? O índice atual do meu arquivo, que no caso é o fim dele, né? File size igual a ftel fp. Aí eu vou dar um fseek então de novo para voltar para o mesmo arquivo. Então lembra que eu usei rewind? Eu não preciso, se eu quiser eu posso usar o rewind, né? Eu vou até deixar marcado aqui. Opa, ele tá bugando meu teclado. Equivale a rewind fp, né? Deixa eu só mudar o teclado, isso. Ó, isso daqui equivale a rewind fp, né? Fseek, meu arquivo, desloca 0, só que seek7. Seek7 lembra que é a macro para falar, olha, vai lá pro começo do arquivo. É a mesma coisa, né? O rewind dá um seek7 pro começo. É a mesma coisa. O que eu vou fazer, olha, qual é o tamanho que eu acabei de ler? Eu vou imprimir aqui pra gente ver qual é o tamanho. E como eu sei o tamanho do meu vetor baseado no meu tamanho do arquivo, né? O file size vai retornar um número de bytes puros que eu acabei de ler, né? É o número de bytes do meu arquivo. Então o que acontece? Eu tenho x bytes. Se eu dividir pelo tamanho de cada unidade do que eu quero ler, um inteiro, um float, um char, o que é que seja, eu vou ter quantos daquele eu quero, né? A gente já viu isso, por exemplo, para descobrir size of de arrays, essas coisas em aulas anteriores. Então, é aplicando a mesma lógica, galera. Lembrem-se, computação, se vocês aprenderem algumas lógicas básicas, fica muito mais fácil tudo, porque você consegue reaplicar. Computação, galera, não é só decorar comando, tá? Computação é muito mais que isso. É você desenvolver uma lógica, é você aprender a pensar mesmo, né? Você aprender a resolver problemas. Então, eu vejo muita gente falar, eu sei a linguagem tal, mas não consegue resolver problema.
Você não está programando, né? Você está copiando o código da internet. Você tem que aprender a resolver problema. E como eu aprendo a resolver problema? Resolvendo problema, praticando, estudando, tá, pessoal? Então tome muito cuidado, que eu vejo muita galera vem me perguntar as coisas ao longo dos anos aí que eu dou as aulas, né? E eu vejo muito isso, né? Que o pessoal sabe uma linguagem de cabeça, mas não sabe resolver a lógica do problema, né? E isso é falta de prática, né? Então, reaplicando aquela mesma lógica que a gente viu anteriormente, eu pego o tamanho do meu arquivo, divido pelo meu size-off de float, porque o meu vetor é de float, eu sei que ele é de float, né? Eu preciso dessa informação, pelo menos. E aí o vetor de size, então é isso, né? O tamanho do arquivo dividido por o tamanho da unidade. E aí eu imprimo ele só pra gente ver que deu os 10 que a gente queria que tivesse dado. Eu dou uma lock, então, nisso. Então, vector size vezes size-off é float, eu faço a operação inversa. Eu poderia só usar o file size, tá, pessoal? Tá na mesma, tá? O file size tá na mesma. Eu dou cache para float asterisco só para garantir também, né? Que o ponteiro vai ser do tipo, é um ponteiro para floats. Mas assim, pessoal, vector size vezes size of float é a mesma coisa que eu colocar o file size, tá? Eu só tô fazendo aqui pra ficar bem didático, bem claro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um fread, como a gente viu fread, ó, o vetor que eu queria, o size of, né, o tamanho da minha unidade é um float, vezes o vector size que eu acabei de calcular, e o file pointer. Eu poderia, por exemplo, passar 1 e o tamanho do arquivo? Poderia, né, assim, vai ser equivalente, tá? Mas eu tô fazendo isso, e aí eu tenho esse result. O meu fread retorna o quanto de dado ele leu, né, o tanto de bytes que ele leu. Então, se o meu result for diferente do meu file size, teve algum erro na minha escrita, né? Para isso que eu salvei aquele meu result. Eu consigo verificar, por exemplo, falhou uma letra, falhou alguma coisa, deu algum problema na leitura qualquer, né? Vai ser diferente. Então, eu tenho como fazer essa verificação de erro, tá? E aí depois eu vou imprimir, então, cada um dos meus 10 floats que eu gerei, né? E pular uma linha no final só para saber que acabou o programa. Fecho o meu arquivo. E é isso. Vamos lá. Olha só, file size 40, né? Então um float 4 bytes, então 40 bytes. Faz sentido. Tamanho do vetor 10, certo? Eu dividi 40 por 4, deu 10. E deu um erro na leitura, olha só. Deu um erro. Eu não consegui ler o que eu queria. Que coisa. O que aconteceu? Não sei. Mas deu um erro. Olha só. Interessante. Será que eu tô com o arquivo aberto em algum lugar? Não. Mas, gente, olha só, não estava esperando esse erro. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, eu data/numbers.bin, certo? Tá aqui. Vamos ver, ó. Deu alguma coisa errada, pessoal, olha só. Ele não leu o que ele estava esperando ler. Estranho. If result é diferente de file size. Será que é porque o cache deu problema? Ele deu problema de unsigned int versus long int. Vamos tentar rodar de novo. Estranho. Size of float, vector size. Deixa eu ver um negócio. Uai. Vou ver a documentação, ver se eu não fiz nada errado, né, pessoal? Vai que eu fiz alguma coisa errada. Ó, essa documentação do fread, né? Lembre-se, essa página sempre ajuda muito. Então, ó, eu dei fopen, fseek, size, deu uma lock, if buffer igual no fputs deu erro, beleza, do malloc, né? Resultado, deu fread, onde eu tô lendo, tamanho, né? Pfile. Se o resultado for diferente de size, dá o erro. Caramba. Talvez tenha dado problema na multiplicação. Eu vou fazer do jeito que eu falei antes que dava certo, que é isso aqui vezes, né, o file size. Que eu garanto que vai ser o mesmo tamanho. Por algum motivo, galera, eu faço exatamente size of float e multiplicar pelo tamanho do vetor. De algum jeito tava dando diferente o número, tá? Aqui a gente vê que deu tudo certo.
que ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 floats. Eu tinha 10 floats, ele imprimiu os 10 floats, certo? Então, deu tudo certo, tanto escrever aqui o que a gente queria escrever, esses 10 floats, quanto ler aqui esses 10 floats. Agora, é bem interessante, né? Porque eu estou fazendo file size vezes 1, sendo que é a mesma coisa do size of float vezes o vector size, né? Que eu estou fazendo a operação inversa disso daqui. E por algum motivo tá dando diferente, galera. Ele não tá conseguindo falar que é o mesmo número. Olha só. Vamos tentar imprimir. Eu quero imprimir aqui só pra ver o que está acontecendo. %d result barra n file size %d barra n também. Vou passar aqui result e file size. Opa. Vamos ver aqui o que vai dar só pra... Tô curioso, galera. Ah, é verdade. O result é quanto dessa unidade que ele leu. É verdade, olha só. Se a gente pegar a função do fread, que ele vai falar aqui, ó. O número total de elementos, só que é o tamanho deste elemento. Oh! Então, na verdade, galera, a gente tem que comparar com o vector size, né? Se a gente for fazer essa leitura aqui, né? Se for size of float. Se a gente fizer assim, ó, aí vai dar certo. Aí ele leu, né? Então, pessoal, esse erro foi legal até pra mostrar uma coisa importante. Leiam a documentação. Aconteceu algum erro, procura a documentação, galera. Não adianta ficar na tentativa em erro, em desespero, ficar tentando entender o que está acontecendo magicamente, tá? Aconteceu algum erro, procura a documentação, vê o que você está errando. Outra coisa importante, usa o debug, ou se você não conseguir usar uma ferramenta de debug, é difícil de aprender, cada lugar tem um diferente, pelo menos tenta imprimir o que está acontecendo, tá? E ver o que está rolando. Que nem eu imprimi, aí eu vi, caramba, é porque o result está dando o número de elementos e não o tanto de bytes. O que faz sentido, porque ele retorna o número de elementos. Se eu falo que o elemento tem tamanho 4 bytes, ele vai ler 10 vezes 4 bytes e deu tudo certo. Então, o result eu tenho que comparar com o cara que eu passo aqui, tá? Com a quantidade que eu vou ler. Se eu li a quantidade do que eu quero, é o que está certo, né? Eu não posso comparar com o file size, porque o file size ele é 4 vezes maior do que o meu vector size, porque é 1 byte e não 4 bytes, tá, pessoal? Então, é isso, né, esse exemplo. O que eu tinha para falar de arquivos com vocês é isso. Eu espero que, inclusive, esse erro ajude vocês a verem como tratar erro, né? Tipo, imprime as coisas, vê o que está acontecendo e tal. E é isso, pessoal. Então a aula ficou meio grandinha, mas é que arquivos é uma coisa bem variada e complexa. Dá pra fazer muita coisa com arquivos, tá? Eu revisei o básico com vocês, mostrei como programar o básico com vocês. Mas assim, tem muita coisa a fazer por arquivo, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. A gente vai falar de structs, que é outra coisa super importantíssima em C. E basicamente a gente acaba, né, a parte de conteúdo em si da disciplina. Depois eu vou falar de recursão, que é mais um jeito de programar do que realmente como dar coisas de programação, né? E passar estruturas, funções. Não, é um jeito de programar diferente. E depois a gente vai pegar a última aula para fazer exemplo e tal, para revisar tudo, digamos assim, na medida do possível, beleza? Então, valeu pessoal, até a próxima.